Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5. Nós leremos verso 24 a 34. O texto da pregação de hoje está lá em Marcos, no capítulo 5, versos 24 a 34. Como eu disse na semana passada, nós vamos olhar mais um dos encontros de Jesus. São muitos encontros de Jesus na Escritura. Na semana passada, nós lidamos com o encontro de Jesus com a mulher pecadora, aquela que ungiu os pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus e secou com seus próprios cabelos. Hoje, nós vamos ver o encontro de Jesus com uma mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. E o nosso texto é Marcos 5, 24. Nós leremos a parte B, do versículo 24 até o 34. O título da mensagem de hoje é Jesus, a esperança dos impuros. Diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos curvamos diante da Tua palavra, para que o Senhor nos ensine, que Teu Santo Espírito nos guie à verdade, nos faça compreender e aplicá-la. Que o Senhor receba toda a glória por isso. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da esperança é um tema muito comum ao ser humano. É um tema que toca a nossa realidade em vários sentidos, de vários modos. E é um tema também, a esperança, um tema que está presente nas nossas produções culturais, nos filmes, nos livros, nas nossas próprias histórias. Me deixa mencionar apenas uma dessas histórias. E está lá nas Crônicas de Nárnia, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, de C.S. Lewis, em preparação para o Clube do Livro do Departamento Infantil. Nessa história, nós somos apresentados à terrível vilã, chamada de Feiticeira Branca, que é um símbolo do mal ali naquela narrativa. E o enredo diz que ela impôs um inverno eterno à terra mágica de Nárnia. Nós lemos então que em Nárnia faz sempre inverno e nunca Natal. Imagina isso, crianças. Sempre inverno e nunca Natal. Nunca Natal. E eu amo Natal. Então, sem jantar, sem família, sem amigos, sem presentes, sem alegria. A Feiticeira Branca fez com que Nárnia
fosse sempre inverno e nunca Natal. A primavera nunca chega. Isso tudo são imagens de morte, imagens da ausência de esperança em que toda aquela terra foi submetida. Então, quando os futuros reis e rainhas de Nárnia, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, seriam ótimos nomes, né? Para os filhos, oh meu Deus. Quando os futuros reis e rainhas de Nárnia vão até a casa dos castores, eles ficam sabendo de toda essa dura realidade. Mas não para por aí, porque ali mesmo eles também ouvem falar de um certo Aslan, que é uma espécie de tipo de Cristo, uma figura messiânica, né, nessa história. E eles ouvem também sobre um poema, profecia, que fala sobre a esperança. E se você é um narniano livre, como eu, você tem esse poema escrito no seu coração, que diz assim: o mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. O ensino é claro, o mal pode estar prevalecendo agora, naquele momento ali, mas existe alguém que vai colocar as coisas no lugar. O inverno está vencendo ali naquele momento, na feiticeira branca parece vencer ali naquele momento, mas haverá uma força restauradora que trará redenção e nova vida. E é essa esperança que pulsa no coração de um verdadeiro narniano livre. Se você quiser saber mais, você pode ir lá ler a história ou participar do Clube do Livro do Departamento Infantil. Nem a publicidade paga, olha só. Gratuita aqui. Mas está lá, a esperança. Esse tema que tanto move o nosso coração. E esperança tem tudo a ver com a pregação de hoje. É por isso que eu estou aquecendo o seu coração com essa história. Na pregação de hoje, irmãos, nós aprenderemos que Jesus é a nossa única esperança. Só Jesus pode nos salvar de toda imundície e nos transformar profundamente. Esse é o nosso resumo, deixa eu repetir para você. Jesus é a nossa única esperança, só Ele pode nos salvar de toda imundície, e só Ele pode nos transformar profundamente. É isso que nós vamos ver. Antes de entrar nos pontos do sermão, deixa eu te contextualizar, e isso aqui vai ser muito importante no texto de hoje. Vou fazer 2 tipos de contexto, primeiro do livro, depois do capítulo em que nós nos encontramos. Primeiro do livro. Como Jesus é apresentado no livro de Marcos, isso aqui é importante para a nossa compreensão. Marcos ele vai apresentar o evangelho de Jesus, o Filho de Deus. É dessa forma que Marcos inicia e apresenta o seu relato do evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo e ele é o Filho de Deus. E esse é um evangelho de ação. Marcos constantemente vai nos apontar para as obras de Jesus, que revelam o seu poder, sua sabedoria e o seu amor. E Marcos vai enfatizar muitos desses milagres, dessas obras de Jesus Cristo, para revelar que elas são, acima de tudo, amostras do poder do reino. Então, quando nós vemos Jesus curando os doentes e os corpos enfraquecidos, nós obtemos um vislumbre do reino em que não haverá mais doença, do reino em que não haverá mais corpos enfraquecidos. Quando nós vemos Jesus aqui nesse livro expulsar demônios, nós temos uma prévia de um reino onde o mal não entra, onde não existe atividade demoníaca. Quando nós vemos Jesus ressuscitar os mortos, aqui no livro de Marcos, nós somos apontados para o reino onde não há mais morte, onde não há mais degradação.
Em tudo isso, Marcos chama a nossa atenção para o poder de Jesus, bem como para a sua compaixão por todos aqueles que sofrem. Contexto do livro. Contexto do capítulo 5, onde nós estamos inseridos. O que está acontecendo nessa passagem? Se você olhar bem aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo, você vai ver que tem 5 grandes eventos que estruturam o capítulo 5 de Marcos. São eles. Primeiro, a cura do endemoniado Gerazeno. Aquele que estava possesso por demônios, por uma legião. Jesus expulsa os demônios, manda os demônios para os porcos se precipitam e morrem todos, e Jesus restaura a vida daquele homem. Logo depois, segundo grande ato, os gerazenos rejeitam Jesus. Olha só. Jesus fez um grande milagre e o povo daquela cidade rejeitou. Por quê? Porque Jesus fez um estrago econômico por ali. Assustou as pessoas. Os porcos morreram todos, os cuidadores de porcos ficaram bravos, além de que ficaram também assustados e eles rejeitam Jesus. Eles falam assim, Jesus, vai embora. Nós não queremos o Senhor aqui. Jesus, tá bom, tudo bem. Jesus vai embora. Jesus pega o barco, Jesus passa para o outro lado, e do outro lado tem uma multidão querendo Jesus. De um lado, as pessoas não querem Jesus. Do outro lado, uma multidão quer Jesus. E aí temos o terceiro grande evento, o pedido de Jairo. Um chefe de sinagoga, influente, importante, se prostra diante de Jesus ali e pede, Jesus, por favor, tenha misericórdia da minha filhinha, ela está morrendo, venha vê-la. E o texto diz que Jesus vai. Jesus vai. No caminho, quarto grande evento, a cura de uma mulher enferma. Jesus está indo lá para a casa de Jairo. No meio do caminho, ele se encontra com uma mulher que está com hemorragia e ele trata daquela mulher. E, por fim, o capítulo acaba com a ressurreição da filhinha de Jairo. Mas o que eu quero que você perceba aqui, para a gente fechar esse contexto, é que essas duas últimas curas que Marcos narra aqui no seu capítulo 5, elas revelam imundície. Na primeira, é uma doença, é uma hemorragia. Na segunda, Jesus vai tratar com um cadáver. Então nós vemos aqui 2 casos de revogação de impureza. A primeira é um fluxo de sangue. Levítico 15, 19 a 33 tratava sobre isso. E lá em Levítico 15 diz que todo aquele que tem fluxo de sangue em seu corpo é imundo, impuro. Não pode tocar em ninguém e não pode ser tocado. A segunda revogação da impureza é o cadáver. Em Números 19, do 11 ao 22, também diz que quem encostar em um cadáver fica impuro por 7 dias. E Marcos coloca essas 2 curas aqui, como revogações de impureza. E o interessante é ver que ele está ligando pontos e estabelecendo conexões. Alguns intérpretes, por exemplo, conectaram os 2 relatos, da mulher enferma, da hemorragia, com o da filha de Jairo. Por quê? Porque a enfermidade delas tem um número parecido. A mulher enferma está sofrendo por 12 anos. E a filha de Jairo tem 12 anos. Então parece que tem uma ligação, conexão literária aqui no texto que Marcos está nos chamando a atenção. Sobretudo, de modo geral, Marcos destaca nesse capítulo a forma e o poder de Jesus em lidar com várias causas sem esperança. Primeiro ele fala do endemoniado, ninguém poderia contê-lo. Prendia o homem, quebrava as algemas. Segurava, ele se soltava. Não tem jeito. Jesus vai dar um jeito. Uma mulher enferma, 12 anos, não tem nenhuma esperança. Jesus vai dar um jeito. Uma filha morta. Agora já era.
Agora já era, enquanto a vida há esperança, né? A menina morreu, não tem mais o que fazer. Jesus vai dar um jeito. Marcos está mostrando para nós essas causas sem esperança. E querendo que você veja que quando não tem mais jeito, ainda existe um jeito. Que quando não há mais solução, ainda existe uma solução. Que quando não há mais esperança, ainda existe uma esperança. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se ele estiver na equação, existe esperança sim. É isso que nós vamos ver. A nossa única esperança é em Jesus. Como ele nos transforma, como ele nos livra de toda a imundície. Vamos fazer isso em duas partes. A primeira parte diz assim: nós somos profundamente transformados quando nos encontramos com Jesus. Bem simples, né? Nós somos profundamente transformados quando nos encontramos com Jesus. E vamos ver essa parte dos versículos 24 a 29. Só que eu vou lendo a prestação, os versículos. Eu quero que você veja comigo mais uma vez, do 24 ao 26. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Como eu disse, depois de curar aquele endemoniado Gerazeno, o povo da cidade insistiu que Jesus fosse embora. Jesus pega um barco e vai, e quando ele chega do outro lado da margem, tem uma multidão esperando. Olha que contraste, né? Um grupo de pessoas não quer Jesus, depois de terem visto um grande milagre. Mas um outro grupo de pessoas querem Jesus. Elas querem saber, elas estão interessadas, elas estão curiosas. E do meio dessa multidão surge Jairo, e ele pede a Jesus. Ele está angustiado. Imagina você, está com uma filha doente, ela está quase morrendo, não tem mais jeito. Os médicos ali provavelmente já falaram: Jairo, não vai dar. Não vai dar. Mas Jairo fica sabendo de alguém, ele fica sabendo de Jesus. Ele vê que Jesus passou para o outro lado e ele vai até ele. E ele se prostra. E ele pede: por favor, eu te imploro, vai até minha casa. Vai até minha casa e trate da minha filha. E Jesus vai. O texto simplesmente diz: Jesus foi com ele. E é nessa caminhada até a casa de Jairo, com sua filha prestes a morrer, que temos a cena da nossa pregação de hoje. Como nós lemos no texto, nós somos informados de que havia uma grande multidão no caminho de Jesus e que as pessoas apertavam Jesus de todos os lados. Mas o nosso foco aqui é levado para uma mulher. E vamos ver um pouco mais sobre ela. Novamente, como foi na pregação da semana passada, nós não temos o nome da mulher. Então nós não conseguimos localizá-la ela de forma mais específica, mas nós podemos saber coisas muito importantes sobre ela. Por exemplo, essa mulher, no texto de Marcos 5, está sofrendo com uma situação desesperadora. Uma causa sem esperança. 12 anos com uma grave hemorragia, com um fluxo de sangue. E quanto mais mergulhamos na situação dessa mulher, mais vamos vendo que o seu quadro era desesperador. Como eu já referenciei aqui, Lucas 15 traz muita luz sobre essa questão e em como seria o tratamento da pessoa que tem fluxo de sangue no seu corpo. Ela seria tida como imunda por todos os dias. Ela não poderia encostar em ninguém. Ela não poderia ser tocada. O drama de alguém que tem uma condição dessa é dessa gravidade. Agora imagina ter essa condição por 12 anos. Porque lá em Levítico prevê, se a pessoa melhorar, ela passa por um período de isolamento, depois ela retorna.
Mas aqui o texto diz que tem 12 anos e ela não melhora. Na verdade, parece que é uma condição permanente, ou pelo menos que está evoluindo, porque ela piora cada vez mais. Sendo assim, ela fica continuamente impura. É como se uma menstruação durasse o mês inteiro, o ano inteiro, 12 anos inteiros, causando muita desgraça, dor, sofrimento e fraqueza na vida dessa mulher. Como eu disse, muitas complicações alcançaram ela, e nós podemos ver isso aqui de forma muito provável. Muito provavelmente ela não era casada, muito provavelmente ela não podia gerar filhos, porque a sua condição a excluía do contato com qualquer pessoa, além de prejudicar a sua saúde. Naquele tempo era muito difícil de mulheres solteiras obterem sustento, o que significava para essa mulher uma vulnerabilidade bem grande. Além disso, se ela fosse pedir ajuda de qualquer pessoa, está proibido também. Por quê? Porque não pode ter contato. Ela não pode estar ali. Ela é cerimonialmente impura, né? Dado esse problema, ela também não podia estar no meio dessa multidão. O que ela está? Talvez as pessoas estão ali olhando para Jesus e não focaram, não prestaram atenção nela que estava se aproximando. E ela se aproxima, porque é a oportunidade que ela tem, mas ela não podia estar ali. Socialmente falando, ela não podia ter contato com pessoas. Religiosamente falando, ela não podia participar da adoração pública. Ela não podia estar no culto público da congregação de Israel. Não podia participar das festas. Como vai participar das festas? Como vai preparar os alimentos? Não dá. Não pode. Então, seja nas reuniões, seja nas festividades do seu povo, ela estava excluída. Além de que ela tem uma perda de sangue constante. Imagina isso. Com certeza ela não tinha uma saúde forte. Com certeza ela não era uma pessoa fisicamente saudável. Resumindo o seu quadro, ela tinha uma miséria física, uma miséria social e uma miséria também religiosa, o que prejudicava todos os aspectos de sua vida. Ela era vista como uma imunda, da mesma forma que um leproso. E tudo isso afeta não só a sua vida, mas também a forma como as pessoas encaram a ela. Você acha que ninguém nunca deve ter falado, ela está assim por causa de 3 pontinhos. E a pergunta é, por que ela não melhorava assim? Por que ela só piorava? Provavelmente outras pessoas já apresentaram hemorragias nesse tempo. E por que essa mulher só piora? O texto diz que ela foi em todos os médicos, que ela gastou tudo que tinha. Então, certamente, ela fez todo tipo de tratamento, se apegado a toda e qualquer esperança que podiam dar, e nada adiantou. Se imagina aí, quando você tem uma doença, uma condição, e aí você vai no médico, e aí o médico não consegue diagnosticar. E aí você vai em outro médico, e aí o médico não consegue diagnosticar. E aí você vai em outro, e aí você começa a ficar desesperado, porque ninguém encontra o problema. E aí falam, olha, se você fizer isso, vai dar resultado. E você faz e não dá resultado. Olha, se você fizer isso, vai dar resultado. E você não faz resultado. Com toda a tecnologia que nós temos, isso é desesperador. E isso foi desesperador para essa mulher, só gerou mais sofrimento. E por que tudo isso? Lucas 8,43, um outro relato que narra, né, esse caso da mulher do fluxo de sangue, nos ajuda mostrando que, ao tudo que parece, a condição dessa mulher era incurável mesmo. Não tinha jeito. Toda a medicina da época não seria capaz de lidar com ela. O diagnóstico era muito sombrio. Era um quadro de total desesperança. Ela vai chegando cada vez mais a um ponto extremo em sua vida. Não havia mais nenhuma solução a buscar. E a grande pergunta é, para um quadro desse tipo, existe algum jeito? O que você acha? Será que ainda existe solução, esperança para essa mulher?
É a forma que o texto vai narrar. Olha os versos 27 a 29 agora. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. O texto, ele começa a mudar, a realidade começa a mudar, quando nós somos informados que a mulher ouviu a fama de Jesus. E esse é o momento que você se pergunta, quando você está lendo a Escritura, estudando a Escritura, será que Jesus vai fazer alguma coisa aqui? Será que, mesmo uma situação sem jeito, Jesus vai dar um jeito? Só que ele está correndo para a casa de Jairo, não é? Ele foi chamado para atender a necessidade de Jairo, não foi? Então é para essa necessidade que ele está indo, que seus discípulos estão indo. Mas será? Será que ele vai fazer alguma coisa? E o texto diz que a mulher ouviu de Jesus. O que ela ouviu de Jesus? Ela ouviu sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra dele. Com certeza, ela ouviu aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que Jesus era. As pessoas devem ter contado a ela. O burburinho deve ter a alcançado. E é por isso que ela chega por trás de Jesus e toca na capa dele. O relato de Mateus, o outro evangelista que narra esse caso, enriquece a narrativa dizendo que ela tocou na borda da capa dele. É no último pedacinho de pano da roupa de Jesus. E essa mulher faz isso por dois motivos, segundo o texto. Porque ela ouviu testemunho sobre Jesus e confiou nisso. E segundo, porque ela creu a ponto de dizer: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. É como se ela dissesse assim: ele nem precisa olhar para mim. Ele nem precisa parar. Eu não vou incomodá-lo. Ele nem tem que saber quem eu sou. Para mim é suficiente encostar no último pedaço de pano da roupa dele. Se eu encostar, eu vou ficar boa. É meio que o agora ou nunca dela. Ela se agarra ao último recurso, à sua última esperança, e parece que a fé dessa mulher levaria ela à cura por um mero contato indireto com Jesus, através das suas roupas. E ela está ali no meio da multidão. Ela pode tocar na roupa de Jesus e ela pode sair correndo, permanecer anônima. Ela não precisa se mostrar para ninguém, e é isso que ela faz. Ela vai lá e pratica o ato de fé. E eu penso, irmãos, que quando ela faz isso, ela faz com um pesado senso de indignidade. Ela sabe que ela não pode fazer aquilo. Ela tornaria Jesus impuro, se isso fosse possível. Mas ela vai e faz. Ela vai e faz. Para piorar as coisas, todo aquele que é tocado por uma pessoa impura fica podre também. Fica podre também. E é incrível perceber como Jesus, nessa cena aqui, está atendendo a uma necessidade urgente de Jairo, um homem rico, um homem importante, um homem influente, mas ele ainda tem tempo e providência para cuidar dessa mulher. A multidão não quer nem saber dela. Para a multidão ela não tem valor, mas para Jesus ela tem. E a aplicação para nós é muito clara. Jesus, ele não se preocupa somente com pessoas do alto escalão. Mas gente fraca, gente desprezível, também pode encontrar espaço no coração de Jesus e beber da sua compaixão. Tipo eu e você. Tipo eu e você. E a pergunta é: quantas vezes você deixou de ir até Jesus por não conhecer o coração de Cristo?
Quantas vezes você deixou de ir até Jesus por nutrir noções equivocadas de quem Jesus é, do que é o Evangelho, ou de quem são, ou do que são o povo de Jesus? Nutrir noções equivocadas que te afastaram dele. Ah, eu não vou na igreja não, porque lá só tem pecadores. Seja bem-vindo. Aceitamos mais um. Ah, eu não quero esse evangelho não, porque esse evangelho, pecado, 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 é a única forma de você ter vida. Ah, eu não quero esse Jesus não, porque fica mandando o que eu vou fazer, não sei o quê, só se importa com gente perfeitinha. Não. Não. Noções equivocadas que afastam as pessoas de Cristo pela rebeldia do seu próprio coração, pela ignorância do seu próprio coração. Mas há esperança para todos aqueles que se achegam a Cristo. Você só precisa ir até Jesus em rendição e deixar que Jesus ministre ao seu coração. Você precisa ajustar a sua visão de Jesus e correr até Ele. Se você conhece algo sobre o verdadeiro Cristo e você não corre para Ele, quer dizer que alguma coisa de errado há em seu coração. Quer dizer que o seu coração não se rendeu completamente à verdade, bondade e beleza do Senhor. E o que você precisa fazer? Se arrepender e voltar. Porque Jesus recebe pecadores em sua presença, sim. Mas olha só de novo para o texto, volte aí para o texto. O que acontece com essa mulher no verso 29? Logo a hemorragia estancou e ela se sentiu curada. Ela foi até Jesus da forma que ela poderia, ela tocou nas vestes de Jesus e logo a hemorragia foi curada. Literalmente está assim, abruptamente secou. Está assim. Imediatamente secou a fonte de seu sangue. É o que aconteceu com ela. Foi uma recuperação instantânea. De uma hora para outra ela estava curada, saúde e vigor começam a brotar do seu corpo, a praga que fazia ela sofrer não existe mais, e agora ela pode sair correndo dali. Porque se alguém descobre ela ali, ela vai ser penalizada. Ela pode sair correndo. Foi muito arriscado o que ela fez. Ela já está curada, ela conseguiu o que queria, então ela pode voltar sem ninguém a perceber, não é? Ah, não pode. Como? Como ela vai fazer isso? Algo mais acontece em sua vida. Não é só o seu corpo que é afetado aqui, mas a sua alma, o seu coração também são. A fé dela, que a leva a tocar nas roupas de Jesus, não seria só recompensada com uma cura, mas seria aprofundada. Se tornaria uma fé revelada. Ela teria a oportunidade de falar a verdade, de se render a Cristo, de render adoração ao Senhor. Mas isso é só o nosso próximo ponto. Antes, temos algumas aplicações importantes aqui para concluir essa parte. Mais uma aplicação. O toque de Jesus é purificador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: Jesus transforma pessoas. O poder de Jesus é transformador. Nós precisamos resgatar essa verdade em nome do Senhor Jesus. Jesus transforma pessoas. Isso foi verdade lá atrás, onde Jesus, de modo purificador e transformador, abençoou pessoas e é hoje também. Então, seja qual for a maldade do seu coração, seja qual for as trevas que habitam em você, seja qual for a feiura que você guarda no quartinho escuro da sua vida, Jesus pode transformar. Você precisa tocar nele. Ele precisa ser essa esperança que domina o seu coração. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos.
Nós precisamos nos lembrar disso na vida cristã. Porque não é um padrão de pecado que define você. Não é a prática de um pecado sexual que define você. Não é uma questão de identidade que define você. Não é um passado que define você. Não é as coisas que faltaram na sua vida. O amor que você não recebeu, os familiares que você não teve, os amigos que você não teve, não são os rótulos que te deram. Nada disso define você ou tem que definir você. Não são as lutas do seu presente. Nada disso precisa nos definir. Por quê? Porque Jesus transforma. E se nós fomos transformados por Jesus, a identidade que agora vale para nós é a identidade de Cristo. É essa a verdade, uma das implicações poderosas do Evangelho. Nós precisamos resgatar essa verdade. Jesus purifica, Jesus transforma. E se você está atento à vida da sua igreja local, você vê isso constantemente. Eu tenho lidado com o ministério de aconselhamento, irmãos, desde que eu fui ordenado ao ministério pastoral. E uma das coisas mais incríveis é ver Jesus transformando pessoas. Jesus transforma pessoas. Ele transforma gente imunda. Ele transforma pecadores. Pode ser a luta de 10, 12, 15, 20, 30 anos. Jesus tem esse poder. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Mais uma aplicação para essa parte é a última. O seu problema não pode só te afligir, mas ele tem que te arrastar aos pés de Cristo. Problemas, eles não só nos afligem, mas eles devem nos arrastar aos pés de Cristo. E veja só, eu já estou pressupondo que você vai ter problemas. Eu não preciso ser profeta aqui. Eu já estou pressupondo, por quê? Porque nós vivemos num mundo caído, quebrado, esfacelado pelo pecado. O nosso coração também é assim e nós sofremos pelos efeitos da queda, tanto em nosso mundo quanto em nosso próprio coração, com a nossa própria maldade. Então sim, os problemas vão bater na sua porta. A grande questão é o que você vai fazer diante dos problemas. E sim, nós somos humanos, eu não estou não pressupondo isso. Então, os problemas, eles vão nos afligir, eles vão nos angustiar, eles vão roubar o nosso sono. Mas o ponto é, até onde nós vamos levá-los? Até esse nível temporal. Nós não vamos deixar com que eles passem do teto, ou nós vamos colocá-los na perspectiva de Deus. E receber o consolo que vem da parte do Senhor. E receber o confronto que vem da parte do Senhor. E receber o encorajamento que vem da parte do Senhor. Para aplicação específica para aquele problema específico. Até onde seu problema vai te levar? Ao desespero ou aos pés de Cristo? Você tem duas alternativas. E eu espero com muita esperança que você leve aos pés de Cristo Jesus. Todos aqueles que se achegam a Jesus Cristo são transformados por Ele. Todo caminho é comum até Jesus passar por Ele. Jesus transforma pessoas. Essa foi a nossa primeira parte. Segunda parte. Rendição e adoração. Rendição e adoração são reações apropriadas quando estamos diante de Jesus. Nós vamos ver isso dos versos 30 a 34, mas eu vou ler em duas prestações. Olha para mim, olha comigo aí o verso 30, 31 e 32. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Só até aí. Cristo sabia que dele havia saído poder. E, por favor, não pense que saiu relâmpagos ou raiozinhos coloridos de Jesus. Não pense que isso aqui é como algo mágico no sentido pejorativo do termo. Supersticioso. Do tipo, eu vou encostar ali naquela parede e quando eu encostar eu vou ser curado porque aquela parede tem poderes curativos. Não, Jesus não é amuleto. Jesus não é amuleto. Se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, lá no meio da sua casa, pode ser que não vale de nada. Melhor seria você ler o Salmo 91 e entender o Salmo 91. Mas aqui não é como se um amuleto fosse despertado, ativado e algo aleatório aconteceu. Não, mas o poder de Cristo procedeu dele sob controle, consciente de sua vontade soberana a alguém. Como era em outras curas, onde as pessoas iam até Jesus, tocavam nele e eram curadas. Lucas 6,19 diz assim. Então Jesus pergunta, no meio daquela multidão toda, quem me tocou? É óbvio que ele não está falando do toque, do aperto literal da multidão, mas ele está dizendo assim, quem me tocou de modo significativo, intencional, com propósito, diferente. É isso que Jesus quer saber, e ele está fazendo isso porque ele quer que venha à tona a confissão daquela mulher. Foi para permitir que ela desse glória a Deus, que ela falasse toda a verdade, que ela fosse abençoada, que ela fosse restaurada. E Jesus está querendo saber também se aquela mulher só estava preocupada com a cura. Porque se ela tivesse, ela podia dar no pé. Já foi curada, pode ir embora. Mas não. Jesus dá a oportunidade, Jesus diz, quem foi que me tocou? Ele pergunta, ele indaga, e aquela mulher vai responder, porque o que aconteceu no privado será tornado público, para a glória do Senhor. Mas antes de saber a revelação da história, um pouco de insensibilidade. Olhe para os discípulos, verso 31, olha o que eles falam. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, a gente está na correria aqui. Olha o Jairo aqui, ó. A filha está morrendo, Senhor. Aí tu vai inventar de fazer uma perguntinha tola agora, essa hora? Quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo, Jesus. A outra narrativa, se eu não me engano lá em Lucas, diz que quem foi o capitão do grupo? Quem foi? Pedro, você já sabe. Chegou para Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, não vamos brincar com essas coisas. Por quê? Porque os discípulos também precisam da compaixão do mestre. Não é só aquela mulher. Os discípulos também precisam. E Jesus está lidando com eles também. Mas Jesus quer saber. Ele quer saber quem tocou ele de modo significativo. E pense. Jesus está tratando aqui, a gente viu, com uma mulher que tinha 12 anos que sofreu com esse mal. Ela estava banida da sociedade. Jesus quer identificá-la publicamente. Jesus quer dar um veredito sobre ela. Está curada. Para que ela retorne. Para que ela seja totalmente restaurada. Jesus quer dar uma bênção completa a ela. Jesus, que é cheio de compaixão, quer se mostrar não só como curador da doença, mas também como salvador e como amigo. E quer resgatá-la. É por isso que Jesus faz essas perguntas. Vamos ver a continuação da história. Versos 33 e 34. Então, o que acontece? Amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, ela veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Finalmente aconteceu. Irmãos, imagina essa cena. 12 anos expelindo sangue. 12 anos. E finalmente a cura veio. E Jesus fala. Jesus chama e ela vem. E ela vem. Porque se foi verdade o que aconteceu mesmo, ela se revelaria.
E o que a mulher faz, segundo o texto? Com medo e tremendo. Lembra? Ela tinha feito algo abominável. Ela tinha feito algo abominável. É claro que ela estaria com medo. Mas ela veio com medo e tremendo, ciente da sua restauração, e se prostrou, declarando toda a verdade. Ali está a imunda sem esperança. Ali está aquela mulher sofredora. Ali está uma enferma e necessitada da graça de Jesus, prostrada, em um ato de reverência, em um ato de total rendição, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. E sim, irmãos, o que aconteceu com ela foi algo grandioso, mas você não pode minimizar a dificuldade da situação, e é por isso que eu dou tantos detalhes. Ela era uma mulher banida. Ela é uma imunda. E com certeza ela está tendo que enfrentar os olhares de desaprovação. Ela parou o mestre. Você teria essa coragem? Você teria essa coragem? Ela está agindo de forma inapropriada ao tocar em Jesus. E imagina aí, ter que expor o seu passado de dor, de sofrimento, de angústia, de fraqueza, de maldição, de impureza no meio de uma multidão. Seria tranquilo para você? Às vezes a gente não consegue fazer isso com as pessoas que mais nos conhecem. É óbvio que não seria tranquilo. Mas essa mulher está enfrentando vergonha, temor a homens, medo, quebra de protocolo, seu próprio orgulho, e ela está expondo toda a verdade. O que você acha que ela falou para Jesus? O texto diz, ela declarou toda a verdade. Mas não diz o que ela falou nos detalhes. Mas o que você acha que ela falou? Será que ela falou que ela estava falida e sem esperança? Será que ela falou que ela já tinha feito tudo, mas sem resultado? Será que ela falou que ouviu sobre a pessoa de Jesus? E então pensou que tinha uma chance? Provavelmente. Provavelmente ela falou essas coisas ali para Jesus. E diz também que pelo poder de Jesus ela tinha sido curada. Mas foi algo inapropriado, né? Não deixa de ser. E como Jesus reagiria a ela? Será que ela teve medo disso também? Jesus era um mestre judeu do primeiro século, dentro de uma cultura judaica. Será que Jesus a repreenderia? O que você faria? O que você acha que Jesus vai fazer? E sabe o que nos toca aqui, irmãos? É o fato de que nós estamos diante do coração que mais amou no mundo. Do homem mais compassivo, manso e humilde que pisou na face da terra. Observa o carinho e a verdade das palavras de Jesus. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre do seu mal. A palavra salvou aqui tem um sentido duplo. No texto, verso 28, ela já foi utilizada para denotar a cura. Então ela aponta tanto para a cura do corpo quanto a salvação da pessoa. E a fé utilizada no processo indica que o objetivo de Jesus não era só salvar essa mulher, mas era também, não era só curar essa mulher, mas era também salvá-la. O objetivo do Evangelho, da fé cristã, dos milagres de Cristo, não são somente curar uma pessoa, mas é revelar o poder do Senhor, a pessoa do Senhor, a graça do Senhor. E isso aqui não é diferente. E aqui precisamos entender um ponto essencial. Por quê? Porque não é a fé dessa mulher a causa eficiente da cura. Jesus que é. Quem faz acontecer é Jesus. Mas a fé é a forma como a mulher se apropria de Jesus. A fé é um meio pelo qual ela se apropria da pessoa de Cristo. Mas quem a cura é Jesus. É por isso que não é amuleto. É por isso que não é, olha, faça o primeiro, segundo, terceiro passo e aí está tudo bem. É por isso que a roupa de Jesus não tem propriedades mágicas em si mesmo. Quem é que cura? Cristo. E como você se apropria? Pela fé.
Aí a mulher vai lá e pega e ela fica curada. Não porque a roupa era mágica, mas porque Cristo tem poder. É isso, é isso. Essa mulher experimenta a cura pela fé, que também é dom de Deus, porque o ser humano não possui fé genuína e intrínseca. Não existe isso. Esse não é o ensino das Escrituras. Não é do tipo, mas todo mundo tem fé. Não. Pode ter fé em alguma outra coisa, mas em Cristo, a fé em Cristo é algo sobrenatural. É produzida pela graça de Deus e pela ação de Deus no coração, que está morto e é trazido à vida pela palavra de Deus. É por isso que o texto diz, ela ouviu a fama de Jesus. Se ela ouvisse algo mentiroso, ela não poderia ser curada. Mas ela ouviu da pessoa certa. Ela ouviu sobre Cristo. E aí com uma confiança total, porque fé é confiança total e não simplesmente concordância intelectual, mas com uma confiança total naquilo que ela ouviu e na pessoa que estava diante dela, ela foi curada. E toda a ação dela demonstra isso. Mas agora aqui, para a gente encerrar esse ponto, eu quero te apontar um detalhe maravilhoso. Porque talvez você tenha perdido esse detalhe. A pergunta é, onde está Jairo? Você lembra que era para a casa de Jairo que Jesus estava indo? E onde está Jairo aqui? Provavelmente está ali. Está ali do lado. E você lembra que Jairo chamou Jesus para curar a filha dele? Como você acha que está o coração de Jairo ali naquele momento? Será que Jairo ficou impaciente com a demora de Jesus? Será que Jairo não estava assim, Senhor, desculpe incomodar aqui, Senhor, é porque... Será que Jairo não achou bom a resposta de Pedro e dos discípulos? Pô, Jesus, quem me tocou essa hora? Minha filha está lá. Talvez sim. Mas Jairo também vai aprender duas coisas aqui. Na primeira, Jairo vai aprender que a sua agenda não determina a agenda de Jesus. E isso é algo que você tem que aprender também. A sua agenda não determina a agenda de Jesus. E muitas vezes nós temos problemas na nossa vida porque a gente quer que a nossa agenda determine a agenda de Jesus. Senhor, tem que acontecer. O problema tem que ser resolvido. O problema no casamento tem que ser resolvido. Meus filhos têm que ser resolvidos. Meu namoro tem que ser resolvido. Meu trabalho tem que ser resolvido. Está demorando. Eu já pedi e o Senhor não está resolvendo. A sua agenda não determina a agenda de Jesus. E já está aprendendo isso ali. Jesus parou para atender aquela mulher enquanto está vindo para a casa dele. E ponto. É o Senhor quem manda e Jairo precisa confiar, e você também. E a segunda coisa que Jairo está aprendendo é que ele está diante do coração mais compassivo do mundo. E não existe só graça para a filhinha de Jairo. Existe graça para essa filha que sofria há 12 anos de forma terrível também. Será que ter presenciado tudo isso não ajudaria Jairo a ouvir, alguns minutos depois, o relato de quem estava chegando falando, Jairo, não tem mais jeito, sua filha morreu. Ao mesmo tempo que ele ouvia Jesus falar assim, creia. Não tenha medo, apenas creia. Será que isso não ajudou Jairo a encarar essa situação? Com certeza. Mas isso é uma história para outro dia, um outro encontro. O fato nosso de hoje é uma mulher foi totalmente restaurada por Jesus e se tornou mais uma testemunha do toque purificador, transformador do Senhor. Glória somente a Ele. Algumas últimas aplicações. Primeira para esse ponto. A nossa maldade não contamina o Senhor. Pelo contrário, nós somos purificados da imundície por Ele. O que acontece quando você toca em Jesus? Ao invés de você infectá-lo, é Ele quem te purifica. E isso é muito poderoso. Porque Jesus, ele reverte a maldição da queda. Ele faz a degradação caminhar para trás. Isso é maravilhoso, irmãos.
Deus criou o mundo ex nihilo, não foi? A partir do nada. Deus criou o mundo a partir do nada. Né? E o que ele faz na redenção? Ele cria um coração de carne a partir de um coração de pedra. Ele pega um coração podre e faz o coração podre ser bom, saudável e em pleno funcionamento de novo. O poder de Jesus é capaz de fazer com que a podridão trazida pelo pecado ande para trás. E esse é o assombro que temos que ter diante do Evangelho, que revela o poder de Cristo para nós. Ao mesmo tempo que tem que produzir esperança e confiança em Cristo. Porque nós temos alguém que podemos recorrer quando a nossa sujeira estraga tudo. A nossa sujeira estraga e Jesus transforma. E ao invés da nossa sujeira manchar Jesus, somos nós que somos purificados por Ele. É isso que o Evangelho diz. Segunda coisa, o Senhor Jesus recebe com compaixão todos que se achegam rendidos a Ele. O que está faltando para você? O que está faltando para você? Eu penso que mais uma vez nós precisamos mergulhar na profundidade que a Bíblia trata o coração do Senhor Jesus, para que a gente entenda melhor. Ele é compassivo, manso e humilde. Ele chama os pecadores à sua presença. E o que você faria se esse mesmo Jesus aqui, da passagem da mulher enferma de Marcos 15, esse Jesus aqui de Marcos 15, fosse o Jesus hoje assentado à destra de Deus, o que você faria? Ah, pastor, eu correria para ele. Então vá, porque é o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo que não mudou. E ainda recebe pessoas como eu e você em sua presença. Por fim, todos temos feridas que precisam ser levadas a Jesus. Essa é a última coisa que eu quero que você aprenda aqui. Todos temos feridas que precisam ser levadas a Jesus, para que o seu toque transformador e purificador transforme. E aqui eu quero que você entenda que não há sujeira nesse mundo, ou ferida grande demais nesse mundo, que o sangue de Jesus não possa purificar e tratar. Aí você pode virar para mim e dizer: ah, meu irmão, pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz, como eu fiz. Você não sabe do meu passado, você não sabe das coisas que eu já sofri. Ah, pastor, você não sabe como é sujo o meu coração. E a resposta que eu te dou é: meu irmão, você sabe como é o poder de Cristo? Você tem noção do que é o poder de Cristo? Não existe nada grande demais que Ele não possa ir lá e transformar. Não existe ferida aberta, sangrando, suja demais que Ele não possa curar. Esse é o poder de Deus que está disponível a nós pelo Evangelho. É isso. E muitas vezes nós não tomamos posse desse poder porque nós desconhecemos esse poder. Nós não levamos esse poder em consideração em nossas vidas, que quando o Senhor diz que purifica até o pior dos pecadores, Ele realmente faz isso. Que quando o Senhor diz que derrama graça extravagante sobre a vida de pecadores, Ele realmente faz isso. Que quando o Senhor diz que Ele recebe os pecadores arrependidos, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, os enfermos, Ele realmente faz isso. Que quando diz que Ele é rico em misericórdia, rico em perdão, Ele realmente faz isso. Então vem até Ele. Todo o testemunho da Escritura é para que você se achegue aos pés de Jesus em rendição e adoração. Em entrega total, oferecendo a vida: Senhor, estou aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. É esse zelo, esse amor, essa certeza e essa confiança que não podem faltar em nossos corações. Não pode, irmãos. Venha até Cristo Jesus.
e encontre no meio da multidão. Deixe a adoração a Jesus lamber as suas feridas. Deixe Jesus tratar de você. Saiba também que Jesus ele faz muito mais do que Aslan faz nas Crônicas de Nárnia. Aslan só é um eco, uma figura, um personagem da ficção, mas Jesus Cristo ele é real, irmãos. E em Cristo você pode ter a esperança viva, a certeza viva de que gente ruim, que gente sofredora, como eu e você, pode encontrar lugar aos pés de Cristo, à mesa de Cristo. Então nós podemos nos entregar de corpo e alma. E nós podemos ter uma esperança viva que é Jesus, nossa única esperança. É por isso que a gente poderia dizer que o mal será bem quando Cristo chegar. E que em Cristo toda dor fugirá, o inverno morrerá e a flor há de voltar. Se você é um narniano livre ou um crente em Jesus, você tem essa confiança. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos transforma e nos purifica. Que nós podemos no Senhor ter uma esperança viva e entregar toda a nossa vida a Ti. Cuida desse povo, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão aqui, estão ouvindo a Tua palavra. Transforma os corações e aplica a Tua verdade. Que o Senhor seja o único glorificado, Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor nos faça caminhar em humildade e temor diante do Senhor. E nos dando crescimento conforme a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém.